Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração, com o servo de Deus Cláudio Martins. Para ouvir as mensagens, acesse www.facebook.com/servo de Deus Cláudio Martins ou pelo site www.churbit.com/servo de Deus Cláudio Martins. Deus te abençoe, Jesus te ama e quer te dar a vida eterna. Deus seja louvado. Hoje é dia 1º de maio de 2015 e Deus pôs ao meu coração a palavra após a oração no livro de Daniel, capítulo 10. Livro do profeta Daniel, capítulo 10. Diz assim a palavra de Deus. No ano 3º de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, e a palavra é verdadeira, e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do 1º mês, eu estava à borda do grande rio Edequel, e levantei os meus olhos, e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz, e o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão, e não ficou força em mim. E transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou, e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o 1º dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Até aqui. Amém, Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que habita nos céus, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Ó Deus, através desta palavra, venha falar conosco, venha nos iluminar pelo teu Espírito Santo, venha nos ensinar, meu Pai, a conseguir, Senhor, a agradar a Ti, a andar, Senhor, de acordo com a Tua palavra,
a andar pela fé, a andar na persistência, na perseverança, a agradar ao Senhor, obedecendo a Tua palavra, para que possamos ser prósperos neste mundo e para que possamos glorificar o Teu santo nome, Pai, porque é tudo para a Tua glória, ó Deus. Abençoa, Senhor, esta palavra e fala com todos que vão ouvir esta mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. O profeta Daniel é um dos que foram levados cativo pelo rei Nabucodonosor por causa dos pecados de Israel, os pecados dos reis e de um rei que foi mais grave ainda. Teve os pecados do rei Manassés, pecados do rei Zedequias, e chegou um tempo que a profecia do Senhor se cumpriu. E o povo de Israel foram levados cativos, presos pelo rei Nabucodonosor. Deus entregou o seu povo nas mãos do rei Nabucodonosor, que era um homem ímpio, mas que depois Deus o converteu pela humilhação que Deus fez ele passar. A humilhação que Deus fez na vida do rei Nabucodonosor e fez com que ele comesse capim, grama, como animal. Nabucodonosor, o rei que Deus usou para prender o seu povo Israel, para levar cativo por causa das transgressões, dos pecados do povo de Deus. Então Deus entregou nas mãos do inimigo, porque o seu povo Israel, a qual ele tirou do Egito, os remanescentes, a descendência deste povo, passou a se desviar do Senhor. Andaram nos seus próprios caminhos e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso Deus entregou todo o seu povo cativo por 70 anos nas mãos de Nabucodonosor. Depois Nabucodonosor havia morrido e reinou o seu filho Belsazar. O seu filho reinou por um tempo e depois teve outros reis. E este último rei do tempo de Daniel, o rei Ciro. Porque é Deus que reina sobre o reino dos homens aqui nesta terra. E o seu povo foi mantido cativo durante 70 anos, presos. E entre eles estava Daniel. Daniel era um jovem, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Eram 4 homens que não se contaminaram com o manjar do rei, que não se contaminaram com as coisas deste mundo. Por isso Deus deu um grande livramento aos seus 3 servos, Sadraque, Mesaque e Abednego, naquela fornalha de fogo aquecida 7 vezes mais. E porque eles não se curvaram diante da estátua de ouro do rei Nabucodonosor, o rei os lançou dentro da fornalha. Mas eles disseram: o Deus que nós servimos nos livrará da fornalha de fogo. E Deus o livrou. O 4º homem estava com eles, que estavam amarrados e estavam passeando dentro daquela fornalha. Tudo isso ocorreu neste tempo. Daniel também foi lançado na cova de leões e Deus fechou a boca dos leões e Daniel não foi ferido por eles. Daniel era um homem de oração. Daniel no capítulo 1 diz que ele não se contaminou com as iguarias do rei. Ele se guardou da contaminação das iguarias do rei. Ele servia a Deus, o Senhor Jeová, em espírito e em verdade. E não se contaminou com as coisas desta terra. Mesmo Daniel e Sadraque, Mesaque e Abednego, sendo cativos, assim como foi José, eles foram fiéis a Deus. Muitas vezes você pode estar cativo, você pode estar acorrentado por alguma coisa que não seja por pecado, que seja um tempo de provação na tua vida, assim como foi José. E Deus está permitindo esse certo tempo de provação na sua vida, para que você receba depois das mãos do Senhor a vitória por essas lutas que você passou. E Deus vai te usar mesmo neste cativeiro, como Ele usou José dentro daquela prisão, durante 12 ou 13 anos que ele ficou preso. E Deus usou a José
Assim como Deus usou Sadraque, Mesaque e Abednego, assim como Deus usou a Daniel, Ele quer usar a sua vida também para a sua glória, para que Deus seja engrandecido através da sua vida, porque eles não negaram o nome de Deus. Eles não negaram o nome do Senhor. E Deus concedeu vitória a estes seus servos. Deus concedeu vitória. Fiel é aquele que vos prometeu. E diz a palavra de Deus que Daniel era um homem de oração. Era um homem que buscava a Deus 3 vezes no dia. Daniel buscava a Deus. Era um homem dedicado. Ele não se contaminou com as iguarias do rei. Ele não se contaminou com as coisas deste mundo. Ele guardava-se em santidade. Ele agradava a Deus. Para ele receber este anjo, Gabriel, para ele receber a resposta da sua oração, ele passava tempos com Deus. Antes de Daniel ser lançado na cova dos leões, diz o texto que Daniel, como de costume, ele orava 3 vezes no dia. E foram lá vigiar a Daniel, que estava fazendo oração ao seu Deus. E intentaram acusação contra ele. Qualquer que se prostrasse diante de outro Deus que não fosse o Deus daquela época, era lançado na cova dos leões. E Daniel, como de costume, orou a Deus 3 vezes no dia. Ele não deixou o compromisso que ele tinha com Deus por nada desta vida. Às vezes, em nossas vidas, você pode se desesperar por qualquer situação na sua vida, e ao invés de você voltar a orar a Deus, você acaba deixando de orar e recorre a outras pessoas. E é nesse momento que Deus está provando a nossa fé, provando a nossa fidelidade para com Ele. É neste momento que Deus quer ver se você vai ser fiel a Deus, se na hora da provação, da angústia, se você vai invocar o nome do Senhor, para que Ele seja glorificado através da sua vida, através desta provação e desta enfermidade que você passa. É nessa hora que Deus nos prova a nossa fé. É nos momentos mais difíceis em nossas vidas que Deus vai mostrar para você se você é fiel a Ele ou não. No momento da prova, nos momentos que a fornalha aquece 7 vezes mais, no momento em que você é lançado na cova dos leões, que acontecem situações na sua vida como desemprego, como problemas dentro da sua casa com filhos, é nesta hora que você prova a confiança que você tem em Deus na oração. Como diz o Salmo 46, ainda que a terra se abale, ainda que seja lançado de um lado para o outro, que os mares rujam e se perturbem os montes, você tem confiança em Deus. Nesta hora que você passa por essas lutas, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não temas, porque Deus está contigo para te livrar. Na hora que você passar por lutas, meu irmão, minha irmã, nós temos que dobrar os nossos joelhos e confiar no nosso Deus, porque os olhos do Senhor estão sobre nós. Deus não dorme e não tosqueneja. Talvez você pense que você está sozinho nesta prova, mas Deus está permitindo para provar a tua fé, para que a sua fé seja aumentada, para que a sua confiança em Deus venha a crescer. Não temas. Quando você passar pelo fogo, não temas. Não temas os rumores, as tempestades que vêm em sua vida, mas é o momento de você se voltar a orar, a buscar a Deus com insistência, com fervor. É nessas horas que você tem que abrir mão dos manjares deste mundo. É nessas horas que você tem que deixar de fazer as coisas que agradam a sua carne e passar a mortificar esta carne e agradar ao Deus Todo-Poderoso, obedecendo a sua palavra, se sujeitando a deles. Chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Nessa hora de dor, de angústia na sua vida, faz como Daniel.
Ore 3 vezes no dia. Ore 4, ore 5, ore nas madrugadas. Busca a Deus. Chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Busque a Deus em tempo e fora de tempo. Busque a Deus com toda a sua alma, com todo o fervor. Quando vier o desespero, o pânico, a angústia, quando vier a aflição, a dor, fecha a porta do teu quarto, dobre os teus joelhos e faça como Daniel. Se humilhe diante do Senhor. No versículo 12 diz: o anjo apareceu para Daniel e disse: não temas, Daniel, não temas, porque desde o primeiro dia, Daniel, em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Às vezes você acha que as tuas palavras não estão sendo ouvidas, mas elas estão sendo ouvidas porque a sua vida está no altar de Deus, porque a sua vida está em santidade. Você pode ter certeza que Deus está ouvindo as tuas palavras. Ele está ouvindo as tuas palavras. Deus, Ele quer ver se você vai se manter fiel a Ele até o fim. Ele quer ver a tua fidelidade, a tua consagração ao Senhor, andando de acordo com a sua palavra, se guardando da contaminação deste mundo. Detestai até a roupa manchada pela carne. Aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. Aquele que é puro, purifique-se mais ainda. Santifique-se mais ainda na presença do Senhor. Se limpe deste mundo. Deixe essa televisão de lado e se dedique à oração. Deixe certas coisas na sua vida que são embaraço e dedique-se à oração. Faz como Daniel. Daniel, no versículo 3 desse capítulo 10 diz, versículo 2 diz: naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nada que alegrava a carne de Daniel entrou em sua boca. Daniel jejuou. Daniel passou a comer apenas legumes, alimentos sem sal, alimentos sem açúcar, sem sabor. Ele mortificou a sua carne. Ele deixou de dar as coisas gostosas à sua carne e passou a alimentar o seu espírito na palavra de Deus, na oração, na comunhão na igreja. Daniel passou a buscar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua força. E diz o texto que Daniel não estava sozinho, dá a entender que ele estava no templo, porque tinha pessoas junto com ele, orando. Daniel insistiu na oração. Daniel perseverou. Deixou de dar aquilo que a sua carne queria. Deixou de alimentar a sua carne com as coisas gostosas desta vida. Ele passou a sacrificar a sua carne e passou a agradar a Deus. Quando você deixa as coisas que agradam a sua carne, quando você deixa o conforto da sua cama e levanta de madrugada e passa a dobrar os teus joelhos e a orar, é um sacrifício que você está fazendo para a sua carne. Quando você deixa aquilo que agrada o seu coração e passa a deixar o seu lazer, os seus passeios e a se dedicar em oração, a buscar somente a Deus, é como se você vivesse apenas para Ele. É isto que Deus requer de nós. Para conseguirmos algo da parte do Senhor, requer o nosso sacrifício, requer a nossa obediência, a nossa dedicação total a Deus. É isso que Deus requer de nós. Muitas vezes você não conseguiu algo que você necessita na tua vida, que você almeja,
porque você não abandonou certas coisas na sua vida. Você não deixou aquilo que desagrada a Deus. E como que você vai conseguir receber de Deus a cura, a casa que você necessita, a esposa que você almeja, o esposo que você almeja? Como que você vai conseguir se você não dedicou-se à oração? Deus, Ele vê a intenção do nosso coração. Ele vê se nós vamos ser fiéis a Ele, nos dedicar a Ele. Quando Deus tirou o povo de Israel que estava preso no Egito, atravessar o Mar Vermelho, diz que Deus os levou ali às águas de Mara. As águas daquele lugar eram amargas. Era amarga as águas dali. E diz que Deus ali os provou. E eles começaram a murmurar. E Deus queria que eles vissem, porque Deus sabe todas as coisas. Deus queria que eles vissem o que estava nos seus corações. Muitas vezes Deus nos aperta, como diz lá em Isaías, em apertando-lhes, sai deles uma víbora. É quando Deus nos aperta um pouquinho. Ele deixa a gente passar por necessidades, por turbulências, por provações, para que a gente veja o que vai sair de nós. Não que Ele não conheça, Deus conhece todas as coisas, mas Ele quer que nós conhecemos a nós mesmos, através dos seus apertos. Ele quer que nós sejamos fiéis, purificados, lapidados por Deus, embranquecidos nesta terra. E só seremos santificados, purificados, embranquecidos, através das provações, que nos dará o crescimento para chegar à estatura de varão perfeito, para chegar num grau de santidade qual agrada a Deus. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. O exemplo de Daniel é que ele era um homem que se guardou do pecado. Daniel era um homem que se resguardou deste mundo. Ele não tinha amizade com o mundo, que aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Daniel não amou o mundo e nem as coisas que no mundo há, ao contrário. Daniel deixou as danças, as músicas, as iguarias do rei e passou a dedicar a Deus em oração. Daniel tinha amor tão grande por Deus. Por isso que o anjo Gabriel disse que ele era um homem muito desejado, muito amado. Daniel andava com Deus. Daniel tinha sua vida com Deus. Deus, ele era um amigo de Daniel. A confiança de Daniel era tão grande que ele entrou naquela cova, ele foi jogado naquela cova dos leões e ele tinha certeza que Deus o livraria. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego tinham certeza de que Deus livraria eles na fornalha. E essa confiança nós só vamos ter em Deus quando nós andarmos com Ele, quando nós ouvirmos a sua voz. E se você estiver preso nas coisas deste mundo, você não vai ouvir a voz de Deus, que é suave, que é como voz de muitas águas. Vai sufocar a semente. E ela não vai crescer, não vai florescer. Você deve abrir mão de muitas coisas deste mundo. Você tem que abrir mão dos pecados, daquilo que não agrada ao Senhor. Para receber algo da parte de Deus, nós temos que não dar à nossa carne aquilo que ela quer, porque a carne jamais vai se converter. A carne não se converte. Nós é que temos que sacrificar esta carne, não dando a ela aquilo que ela quer. O apóstolo Paulo diz que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal estava sempre nele. Mas ele esmurrava o seu próprio corpo para não ser reprovado por Deus. Deus, ele quer de nossa parte a dedicação a Ele. Assim como você dedica a sua vida no seu trabalho, na sua casa, você deve dedicar muito mais a Deus do que a todas essas coisas. Deus, ele é exclusivo.
Ele é exclusivo. E Ele quer ser o primeiro lugar da sua vida. Se não houver um primeiro lugar na sua vida, você não estará honrando a Deus. Eu não estarei honrando a Deus. Se eu colocar Deus em terceiro lugar, em segundo lugar, eu não estarei honrando ao Senhor. Deus, Ele é santo. Ele sonda o nosso coração. É aquilo que sai lá do íntimo do teu coração, do meu coração. É a nossa fidelidade para com Ele. É nos guardando do pecado. É lutando para não pecar. É lutando para não falar palavrões. Para não xingar, usar palavras torpes. Não falar mal do nosso próximo. Não condenar, não julgar. Deus, Ele nos sonda. Ele nos observa. E Ele retribui a nós, a cada um, segundo as nossas obras. Quando Adão e Eva tiveram 2 filhos, Deus disse para Caim: Caim, por que tu estás irado, Caim? O pecado está à porta, cabe você dominar. Caim tinha que dominar a sua ira, mas ele fez caso, não deu crédito à voz de Deus. Estava irado porque Deus não aceitava as suas ofertas, porque eram ofertas raivosas. Ele tinha inveja de Abel. E Deus avisou a Caim para ele mudar a sua atitude, mas ele não quis. O pecado jaz à porta, o diabo vai te acusar, o diabo vai forçar você a fazer isso. O inimigo vai fazer com que você venha pecar, Caim. Vigia, Caim. E ele não vigiou. Matou o seu irmão Abel. E passou a receber a maldição por causa do seu pecado. Deus, Ele nos avisa para que nós guardemos a nossa vida em santidade, agradando ao Senhor, obedecendo a sua palavra, porque neste mundo tem as ciladas do inimigo, e a intenção do inimigo é fazer com que nós venhamos a nos separar de Deus através do pecado. A função do inimigo é impedir as bênçãos de Deus em nossas vidas. Ele quer impedir que você receba de Deus aquilo que Ele tem para você, o ministério que Ele tem para você, a obra que Ele tem na sua vida. Aconteceu com Daniel também. Daniel diz que no primeiro dia, desde o primeiro dia que ele orava, foi ouvida a oração dele. E no versículo 13 diz: mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de fronte de mim 21 dias. Esse príncipe da Pérsia é Satanás. Ele se pôs diante de Gabriel durante 21 dias. Mas diz que eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, o anjo mais forte, veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Deus teve que mandar o arcanjo Miguel para lutar contra a serpente, para que Gabriel viesse a trazer a mensagem a Daniel. Desde o primeiro dia. Foram 21 dias de combate. E olha que Daniel tinha se guardado. Daniel era um homem de oração. Daniel era um homem que deixou o manjar, que deixou as coisas que agradavam a sua carne e que andava em obediência à palavra de Deus. Muito mais nós. Se não guardarmos a palavra de Deus e sermos perseverantes na oração, o inimigo rouba a nossa bênção. Ele veio para matar, roubar e destruir. Às vezes você está orando já há dias e chegou aquele dia no qual você pecou. O inimigo fez com que você viesse a pecar, a transgredir a lei do Senhor. Ah, não vou orar mais não, e xingou. Não está resolvendo nada. Não, meu irmão, minha irmã. Continua orando, peça perdão a Deus, continue. Levanta-te. Põe-te de pé, volta a orar novamente. O inimigo quer fazer com que você venha desistir dos planos de Deus na sua vida. Ele quer retardar aquilo que Deus tem para você. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer impedir os planos de Deus na sua vida. Ele quer impedir que as obras que Deus tem para você se cumpram. Ele quer retardar as promessas de Deus.
insista na oração. A nossa luta não é contra a carne nem sangue, é contra os principados, as potestades. O inimigo nos odeia, ele é nosso inimigo, ele tem inveja de Deus, ele quer lançar nós contra Deus, para dizer que Deus é ruim, para dizer que Deus não é bom, porque nós só vamos alcançar as bênçãos do Senhor através da súplica, da oração, da perseverança, através da santidade, quando nós guardamos a nossa vida em constante oração, em comunhão com Deus diariamente. Persevere na oração. Hoje o inimigo está sendo desmascarado. A luz da palavra de Deus está te dando entendimento. E você está compreendendo hoje, assim como eu estou compreendendo, que nós só vamos alcançar de Deus através do clamor, da oração e da santificação. E quando o inimigo preparar uma cilada, vigia. Vigia, não deixe ele roubar a sua bênção. É por isso que o salmista aqui diz no capítulo 5 de Salmo, até gostaria de ler essa parte para que você possa entender das astutas ciladas do inimigo, que quer roubar a sua bênção, quer roubar aquilo que Deus tem na sua vida, as promessas que Deus tem para nós. Ele é ladrão, ele é salteador. Mas Deus está te dando entendimento por esta palavra. Deus está te fazendo entender. No capítulo 5 de Salmos, o Salmo de Davi, capítulo 5, versículo 3, diz assim: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. O salmista Davi disse: pela manhã levarei a minha oração a ti, e depois que eu orar, eu vou vigiar. Depois que eu orar, eu vou vigiar, que o inimigo ele vem com ciladas. Ele joga filho contra os pais, para que você perca a sua comunhão com Deus. Ele joga os filhos contra os pais, para que você venha perder a sua paciência. E às vezes nessa perca de paciência, nessa ira, você acaba pecando, falando um palavrão, ou até amaldiçoando. Por isso que Deus manda você e eu vigiarmos. Vigiarmos, orarmos e vigiarmos. Porque o inimigo ele arma essas ciladas para fazer com que a sua oração não tenha crédito diante de Deus. Para fazer com que você venha a esmorecer, a deixar de orar. Então vigie, faça a sua oração e vigie, para você não pecar, mas se guardando diante de Deus, como Daniel se guardou. E você vai ver, Deus vai te abençoar nesta oração, nestas orações. Por isso ele diz em Lucas 18, o dever de orar sempre, e nunca esmorecer, nunca desfalecer. Ser perseverante na oração, e na tribulação, paciente. Paciente. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a certeza das coisas que você espera. É quando você insiste na oração. É somente através da oração que você vai receber de Deus aquilo que você almeja, que é em sintonia, harmonia com a vontade do Senhor. No tempo de Deus, Ele vai vir te socorrer, você pode ter certeza. Se você é uma pessoa, é um servo, uma serva de Deus, que está guardando os seus caminhos, no caminho do Senhor, Deus vai te recompensar. Ele vai te recompensar. Se você caiu, levanta de novo. Peça perdão a Deus e volte a orar. Faça como Daniel. Daniel levou 21 dias. Pode ser que você receba em menos dias. Pode ser que seja em mais dias, meses, anos. Isaac orou instantemente por Rebeca há 20 anos. E Deus concedeu aquilo que ele queria. Isaac era filho da promessa. Veja bem, Deus fez a promessa para Abraão, para Isaac, que é o filho de Abraão e Sara, e para Jacó. Isaac não ficou de braços cruzados.
Veja bem, mesmo Isaac sendo herdeiro das promessas, ele orou instantemente por sua esposa Rebeca 20 anos, até que ela viesse a ficar grávida. E depois Rebeca teve 2 filhos que nasceram grudados, um pegando no calcanhar do outro, Esaú e Jacó. Então Isaac, ele orou instantemente por Rebeca, sua esposa. Ele perseverou em oração. Ele orava todo dia. Meu irmão, você tem promessa na tua vida, eu também tenho. Minha irmã, você tem promessa. E a chave da vitória, do segredo do sucesso da nossa vida, de recebermos do Senhor as suas promessas, é através da oração com insistência, de dia e de noite. Se consagrando a Deus e vigiando para o ladrão não vir roubar as tuas promessas, as tuas bênçãos. Vigia a sua vinha. Não deixe o inimigo roubar a sua vinha. Guarde ela. Ela é preciosa para Deus. Cuide da sua vinha. Cuide da sua vinha. Cuide das promessas que Deus tem para você e para mim. Insista na oração, que a luz vai raiar na sua vida. As bênçãos de Deus virá sobre a tua vida, na insistência, na perseverança. E quando menos você esperar, você vai abraçar a tua vitória. Porque aqueles que levam a semente chorando, gemendo, se humilhando nos pés do Senhor nosso Deus, voltará trazendo os seus feixes com alegria. Você vai ter alegria depois de você alcançar a vitória. Jesus também conta que a mulher, quando está para dar à luz, ela sente dores, tristeza, medo, angústia, aflição. Mas depois que nasce o menino, ela esquece toda a dor que ela passou pela alegria que ela está sentindo. Alegria de alcançar a vitória. Alegria de abraçar um filho. Alegria de receber aquilo que você almeja do Senhor. Você vai ter alegria. E depois você vai glorificar a Deus e vai dizer: Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Deus ouviu o meu clamor. Deus ouviu a minha oração. E atentou para a baixeza da sua serva, e atentou para a baixeza do seu servo, e concedeu a sua misericórdia e o seu favor na minha vida. Você vai exaltar a Deus quando você receber do Senhor aquilo que você está buscando. É por isso que Jesus nos ensina: batei, abri-se-vos-á, pedi e receberei. Insista na oração. Busque a Deus de todo o seu coração. Insista, persevere, lute. O reino de Deus, meu irmão, minha irmã, é tomado à força. E somente aqueles que se esforçam é que recebem, é que se apoderam dele. As nossas armas, meu irmão, minha irmã, elas não são carnais. Elas são poderosas em Deus para destruir sofismas e toda a fortaleza, e levar cativo todo o pensamento à obediência a Cristo Jesus. Obedeça a palavra do Senhor, consagre a tua vida a Deus, deixa os manjares deste mundo, deixa as coisas deste mundo que são perecíveis e busque a Deus. Seja como Enoque, ande com Deus, agrade a Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará na tua vida. Deus tem promessas para você. Deus tem promessas para mim. Mas nós temos que buscar como um tesouro escondido no campo. Você tem que escavar. Você tem que desejar conhecer a Deus. Você tem que desejar do fundo da sua alma orar, buscar ao Senhor com todo fervor. Para o povo de Israel, para o povo de Deus, depois da partida do Senhor Jesus, que estavam no Monte das Oliveiras, estava ali Maria, os discípulos, os apóstolos, os irmãos de Jesus.
estavam ali orando. Diz que todos eles perseveraram na oração unanimemente. Perseveraram na oração. Oravam bastante, com fervor. Orações e súplicas. As súplicas são as orações particulares. E a oração no meio da igreja, na igreja. E eles oraram perseverantes. E de repente veio do céu um som veemente como um som. Veio aquele som veemente. E línguas vieram repartidas como fogo. E caíram sobre as suas cabeças. Eles foram batizados com o Espírito Santo de Deus. Porque diz a palavra que eles perseveraram na oração. Eles insistiram na oração. Eles buscaram com fervor. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Insista. Insista como Daniel insistiu. Seja perseverante na oração. E Deus vai recompensar todas as tuas lágrimas. Ele vai recompensar você com a alegria que você vai receber de Deus quando você abraçar a sua vitória. Daniel ficou tão impactado que até o anjo ele viu. O anjo Gabriel trouxe a mensagem para Daniel. E Daniel foi confortado pelo anjo. E você vai ser confortado pelo anjo de Deus. Você vai ser confortado pelo Espírito Santo de Deus. Ele vai enxugar as tuas lágrimas. E você vai ver que valeu a pena o seu esforço. Você vai ver que valeu a pena você se guardar diante de Deus. E insistir na oração. E insistir. Meu irmão, minha irmã, vamos aprender com a palavra de Deus. Vamos aprender com Daniel. Daniel diz que manjar desejava não comeu. Nem carne e vinho entraram na sua boca. Nem ungiu com unguento. Até que se cumpriram as 3 semanas. Até o dia que você receber aquilo que você espera de Deus. Insista na oração. Insista na busca. Deixe as coisas, os embaraços deste mundo e se consagre a Deus. Se consagre a Deus na busca de todo o seu coração e Deus vai te abençoar. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Graças nós te damos, Senhor meu Deus, por esta palavra poderosa. Abençoa a vida dos meus irmãos, meu Pai. Ó Deus, coloca este espírito, Senhor, de orar com fervor, de buscar o Senhor continuamente e de se guardar, meu Pai, se conservar, se santificar a Ti, para que possa receber, alcançar das Tuas mãos as Tuas promessas, Pai Santo e Justo. Abençoa a vida de cada um que ouviu esta mensagem e conceda a força, a Tua graça, meu Pai. Ó Deus, abençoa a todos em nome do Senhor Jesus, o Teu Filho, que é bendito para sempre. Amém. Se quisermos, irmãos, do Senhor receber as virtudes da vida eterna, seja nossa afeição e o nosso prazer em Jesus e na lei celestial. Consagrados sejamos a Deus Criador, e Ele de nós se agradará. Abrirá sua mão e com grande amor boas dádivas nos mandará. Se quisermos, irmãos, ser benditos de Deus, adoremo-lo com devoção. Seus
preceitos de amor Ele envia do céu, seja Ele a nossa porção. Consagrados sejamos a Deus Criador, e Ele de nós se agradará. Abrirá sua mão e com grande amor boas dádivas nos mandará. Se honrarmos a Deus, Ele nos honrará nesta terra e na santa mansão, com diadema de graça nos coroará, prossigamos até perfeição. Consagrados sejamos a Deus Criador, e Ele de nós se agradará. Abrirá sua mão e com grande amor boas dádivas nos mandará. Consagrados sejamos a Deus Criador, e Ele de nós se agradará. Abrirá sua mão e com grande amor boas dádivas